Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco, falar da Palavra de Deus. E esse momento é muito especial para mim. Espero que para você seja muito agradável. O título da nossa pauta hoje é Desconforme-se. Então, não sei se você estranhou o título, mas Desconforme-se, na verdade, é o título de um livro de Guerra. Eu vou apoiar essa conversa em algumas coisas que ele compartilha ali, mas ele foi a minha inspiração para essa conversa, e a inspiração dele foi a carta de Paulo aos Romanos, né? Onde Paulo pede, não vos conformeis com este século. Sim. Né? Então, eu comprei o livro a princípio para dar para o meu neto, de 14 anos, o Theo. Mas antes de entregar, eu falei, eu quero ler, porque eu tinha lido, alguém já tinha me indicado tudo, para depois poder comentar com ele. Sim. Aí eu falei, nossa, é assim. Vai ser uma conversa muito boa, eu tenho certeza, porque não vos conformeis com este século. O versículo é bastante conhecido, parece simples, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Não é, Conceição? Isso, exatamente. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos, a época que nós vivemos é a chamada ainda a época pós-moderna. Sim. Né? E é uma época onde tudo que tem por aqui é relativo, tudo, né? E todos imitam, né? Querem fazer a mesma coisa que o outro faz. Não existe mais, não existe verdade absoluta, tudo depende do ponto de vista de cada um, não existe mais certo ou errado, né? Aparentemente, porque cada um constrói a própria verdade, né? Caminhando para isso mesmo. E não é de hoje, isso já é antigo, que há muito tempo todas as pessoas também pensavam a mesma coisa, que pensavam que todos os caminhos levam a Deus, né? Não é verdade, né? Isso aí é o mundo que diz. Mas se falava e vai, né? Mas a ordenança, eu vou ler para vocês, a ordenança que vai pautar, contida em Romanos, que foi a inspiração dessa conversa, que diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau. E trazendo isso para os tempos atuais, com tanta informação, com a mídia fazendo... tudo que você liga hoje deseja te mostrar um padrão, que não é o real, quer te passar um padrão. Quantas pessoas hoje estão sendo conformados a uma mídia social, a um falar social? É muito perigoso isso para nós cristãos. E nós somos cristãos, essa como cristãos. Esse mesmo versículo que eu li para você, que você conhece bem, Romanos 12, 1 e 2, numa linguagem contemporânea, que é da Bíblia A Mensagem, olha que legal, e eu quero ler para você de novo. Diz assim, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e atendam-o. Diferente da cultura dominante, que sempre arrasta para o nível mais baixo de imaturidade, Deus vai extrair o melhor de vocês e desenvolver em vocês uma verdadeira maturidade. É a renovação da mente. A batalha, o ser humano hoje
que vive nesse mundo atual cheio de informações, cheio de verdades que não são verdades, que passam como se fossem verdades absolutas, ele precisa da renovação da mente. Se ele não tiver a mente renovada pela palavra de Deus e uma constituição do reino de Deus, facilmente ele se adapta ao mundo e se molda ao mundo. E sabe, queridos, eu quero dizer para você, porque o título Desconforme-se foi baseado na palavra contida na Bíblia. Conformar-se, porque o chamado para a gente se desconformar, né, não é um chamado para a gente sair desse mundo. Não. Né? Ou então construirmos uma bolha e vivermos dentro de uma bolha, né? Sim. Sabe, queridos, é assim, nós continuamos aqui, mas a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar e olhar para esse mundo, né? E você ser corajosamente diferente. Né? Corajosamente diferente, quer dizer, você vive no mundo, você desfruta desse. Tanto é que a oração do Senhor foi para não tirar a gente do mundo. Faz parte, nós damos testemunho de uma vida diferente. A renovação da nossa mente não é só para meu usufruto, é para dar testemunho daquele que vive em mim. Né? Agora, olha que interessante. O livro de João 15, tô bem na palavra para você saber que não é opinião nossa, né? Não é um bate-papo de, é a minha opinião com a da Conceição. Não. Nós estamos apoiadas na palavra de Deus. O livro de João 15, a partir do 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro que do que a vós outros ele me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Sim. Mas não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Né? Então, Conceição, uma coisa que eu acho interessante de colocar quando ele diz mundo. Nós não somos nesse mundo, o mundo odeia vocês. Para a gente entender bem o que significa essa palavra mundo. Porque aqui na Bíblia, Ion, né? Ela vai aparecer, na verdade, ela vai aparecer com 3 conotações. Sim. Primeiro, a gente pode chamar de mundo o cosmo, a Terra, o lugar onde que nós vivemos. Então, o mundo, por exemplo, foi criado por Deus. Se eu vou dizer a Terra foi criada por Deus, o universo foi criado por Deus, então pode ser um mundo nesse sentido. Quando e o sistema que é o Ion, né? Quando a Bíblia usa o mundo neste sentido que eu acabei de falar para você, né? Ele diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Então, a gente tem assim, também o mundo representando as pessoas que vivem aqui na Terra, que é o que João também diz. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Das pessoas que estão no mundo. Daqueles que creem. Então, é uma outra conotação. Mas aí ele fala do sistema, né, Então, por isso que eu estou dizendo que você precisa entender bem as conotações que tem a palavra mundo. E tem ainda o grupo de pessoas que, quando ele diz o mundo não os conheceu, são as pessoas que o rejeitaram, né? Que fazem que foram a vontade hostis, da carne e a vontade, né, do inimigo, sim. Mas, quanto a nós cristãos, a palavra diz que ele nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Da luz. Então, sabe? Então, por isso que eu digo, se você é cristão e vive confortavelmente nesse mundo, aceitando tudo que esse mundo... Sendo aplaudido por esse mundo. Tem alguma e tudo coisa mais. está errada. Alguma coisa está errada, né? Sim. Alguma coisa está errada, porque a palavra que ele diz, o mundo não vai gostar de vocês. E a gente sente isso, a gente vê hoje, em termos de... a parte da sociedade assim criticando muito realmente os cristãos, né? Não só na crítica com os cristãos, mas, por exemplo, nós vivemos experiências assim, que a Bíblia diz: podem dois andar juntos se não comungarem do mesmo pensamento? Então, por exemplo, numa reunião social a gente é muito diferente, porque não que a gente queira, mas tem coisas que a gente não pratica. Então a gente já não é uma companhia muito agradável. Então o mundo se opõe ao Cristo que habita em nós, entendeu, Mirtz? E não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. E não é uma coisa de agora. Porque quando Paulo escreveu isso, Paulo escreveu no tempo do Império Romano.
E por que ele escreveu que era preciso desconformar-se, não tomar o molde? Por conta das coisas que aconteciam no Império Romano naquela época. Naquela época, no Império Romano, havia ídolos por toda parte. Ele era da cultura grega, tinha vindo, era o deus da fertilidade, o deus disso, daquilo. Sim. Na hora que você se tornava cristão, ele falava, olha, vai ter que mudar a sua maneira de pensar. Renovar sua mente. Vai renovar. A velharia tem que sair, né? Isso mesmo. Mas hoje, e a Conceição agora diz que nós convivemos nessa cultura, até hoje, inclusive tem países, por exemplo, na Índia, no hinduísmo, né, que prevalece. Lá é um monte de ídolo, cultua-se os mais diversos ídolos. Se alguém se converte na Índia, ele vai conviver com um monte de... Vai trazer toda essa bagagem. De pessoas que têm uma visão diferente. Sim, e é, né, exatamente isso que é a chave do testemunho. Por exemplo, de onde o Senhor te tira, ele te renova a mente, e ali mesmo. Você não precisa sair do teu convívio com a tua família. Muitos pensam que já tem que se apartar, não é, Mirtz? Mas ali há um testemunho de uma mente renovada, de uma transformação de vida. E queria dizer, essa transformação agora, eu quero que você entenda bem, essa que acontece na nossa mente, vai nos dar uma cosmovisão diferente. Sim, muda totalmente. É a cosmovisão, sabe por quê? Porque hoje eu não estou lutando contra Zeus da cultura antiga, nem Krishna da Índia, nada, tá? É uma maneira mesmo de enxergar esse mundo. Muda a visão. E não tomar a forma. E o desconforme-se, né? Que é o que a gente falou. Porque a cosmovisão do mundo de cada um é igual a um filtro, tá? Cada um de nós olha o mundo através de um filtro, sim. Qual é o filtro? O da minha mente. Sim. Eu é que ponho. A Conceição olha o mundo de uma maneira, eu olho o mundo de outra. No caso de sermos cristãos, nós vamos ter uma porção de coisas em comum. Sim. A respeito de olhar o mundo. Por causa da palavra de Deus, por causa do fundamento que nós escolhemos, né? Sim. Mas você vai escolher o que você quiser, dependendo. Se você não escolhe, eu não estou falando de religião, às vezes é uma filosofia de vida mesmo. Sim. Ela é que vai te dar essa cosmovisão. Em tudo, né? até na alimentação você precisa de uma visão. Sim. Né? Sabe? E o ser humano sempre buscou respostas a respeito do mundo. Sim. Né? Será que ninguém... alguém chegou na idade adulta sem se perguntar como é que esse mundo surgiu? Né? Porque você vive aqui, você se move aqui e você tem perguntas. Quer dizer, se você desde pequeno foi ensinado em alguma coisa, é nisso que você acredita. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Da onde surgiu isso? Ora, uns vão acreditar que o nada explodiu, né? E tudo apareceu, sabe? É uma teoria da criação do universo, né? É uma teoria do Big Bang. Uns acreditam, a gente se posiciona. Eu acredito que o mundo foi criado por Deus. E né? tudo que acontece é a multiforme sabedoria de Deus. Então, a gente vai ver ao longo de toda a história do ser humano, ocorreu de um lado a história, o ser humano, e a cultura onde ele estava inserido, que fazia com que ele tivesse uma cosmovisão, né, do que era a vida. E na prática você vai ficando parecido, você convive numa uma comunidade, você toma a tendência dela. É você tomar a forma da comunidade. É uma tendência do ser humano. Sim. Agora, corajoso é aquele que escolhe servir, renovar a mente e não se moldar a esse mundo. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos falando em Desconforme-se. Um assunto assim interessantíssimo, mas que precisa mais tempo. Precisa muito tempo, né? Então a gente vai tentar passar para você alguma coisa. O importante é não tomar a forma do mundo. Esse Desconforme-se é não tomar a forma do presente século, o que nós estamos vivendo, né? Porque, como eu disse para você, ao longo de toda a história, a cosmovisão do ser humano foi formada por aquilo que na época, naquele momento da história acontecia. Sim. Então nós tínhamos movimentos filosóficos, nós tínhamos o Renascimento, onde se pensava, vinha-se de uma cultura onde cabia bastante misticismo, Sim. muito isso, muito aquilo, cultura grega. É uma bagagem muito grande. Era grande o ser humano. Aí ele entra no iluminismo, onde os filósofos dizem, não, é preciso parar com essa história de pensar em coisa subjetiva e ser racional. Nós precisamos Cada um tem uma opinião, usar a razão. Por isso que o Senhor fala para não se moldar, porque são muitas vertentes e não vai dar em nada. Então, né? quando a gente entra na idade da razão, onde a razão deveria predominar, entra também a ciência. Sim. A ciência ganha um espaço tremendo. Então, tudo que não podia ser provado pela ciência praticamente não existia. Se a ciência diz, né? A ciência, naquele período, passou a ser a verdade absoluta. Sim. E continuou, né? Era uma tendência a pensamento científico, pensamento lógico. Que valeu né? muito, foi muito bom. Ótimo, né? Mas se a gente pensar... E ela continuou, porque eu estou falando quando ela começou. Lá em 1600 e tal, continua. A ciência tem o lugar dela. Mas hoje... No presente século, a ciência não tem todas as respostas, né? Tem. Não é verdade? Não tem todas as respostas. Então, veio o movimento modernista que diz, que tal se a gente aliar a ciência também Até a hoje outras eles coisas, estão né? buscando. E vamos embora, então aí vai, né? E você entende agora, Mirtz, por que o Senhor fala para nós não nos moldarmos? Porque são várias vertentes diferentes que não são verdades absolutas. A verdade absoluta está com Deus, que é o Criador. Mas hoje, né? Porque senão a gente fecha a conversa aqui já para você. Mas hoje, por exemplo, nós vivemos um momento onde você pode ficar com mais de alguma coisa. Já que eu posso juntar algumas coisas, eu posso ficar com mais do que uma visão. Ora, se eu posso ficar com mais que uma, eu vou relativar. Sim. Né? Vou relativizar. Eu vou me moldando. Né? Então, é o relativismo. Sim, sim. Hoje o que conduz o mundo e o que aparece em todos os lugares, e não é mais só filosofia. Hoje são propagandas de TV, são filmes de Netflix, são Spotify, tudo. Todas essas coisas, tá? Tudo isso deseja te moldar, sabia? Agora, a palavra de Deus, em João 14:16, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Então, essa é uma fala de Cristo, para nós cristãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. E Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. Né? Então, a chamada de Paulo fique com aquilo que foi dito para vocês. Fique com a verdade. Com aquilo que foi dito e que vocês tiveram, porque ele disse... Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E é a vida. Né? E é a vida. Então, agora, gente, desconforme-se, não é viver inconformado com o mundo também. Sentar na calçada e dizer, ó vida, ó mundo. Não, né? eu posso ser uma cientista, eu posso aprender as coisas daqui, mas o meu coração não precisa ser envolvido, eu posso ser muito bem definida naquilo que eu creio. Né? Sabe, queridos, a palavra, quando Paulo diz assim, não vos conformei com este século, século é um período, uma época que tem características específicas. Então valia para o século que Paulo falou, para o que veio depois, para o que veio muito depois e para hoje. Valia para todos os tempos. Não vos conformeis com esse século. Então vale para cristãos de todas as eras, sabe? Não interessa se era no Império Romano, se era na Idade Média, né? Na Idade pós-moderna. Não tomem a forma do que está aí
Por quê, acontecendo. Mertz? Porque por trás de tudo isso que acontece, desse aion, é para nos tirar de algo que é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma força que nós sabemos de onde vem e quem é, que te leva para uma corrente do mundo para a autodestruição. Você entende, Mertz? Então, quando Deus fala para você não se moldar, não quer dizer que você não possa aprender, não possa ser um cientista, não possa fazer uma faculdade. Sabe por quê, Mas Conceição? o coração da gente já tem um dono, né? É porque isso não é fácil. Não é fácil você fugir de tantas coisas que te envolvem. Por exemplo... Só renovando a mente mesmo. Nós estamos numa época que todo mundo, a gente diz assim, com quase segurança, tem celular. Quem é que não tem um celular hoje? Mas né? você pode dosar e saber o que Agora, você vê. precisa ver quais são, o que aparece, quais são as Ter informações. discernimento. Então, por isso que eu digo que não é tão fácil, porque ao mesmo tempo que você tem uma convicção interior, se ela não está muito firmada, se ela não está muito forte, você vai ter um monte de detalhes, de coisas, né? Se você não lê a Bíblia, se você não se constitui das verdades, não renova a tua mente, fatalmente você vai ser levado. Agora, pensa uma coisa. A Bíblia não é um livro de sugestões de faça isso, de regras, não né? faça isso, tá? Ela não é um livro de regras e sugestões. É de vida. Ela né? é um livro de vida, você escolhe, e ela sempre pede para você, você vai se posicionar a respeito daquilo que Dar você testemunho, leu né? dela, você vai se posicionar. Então, por exemplo, você tem que ter coisas muito claras. Quais são as teorias hoje a respeito da criação do mundo? Não interessa se seja, como eu já disse, Big Bang, eu tenho a teoria Existem essa ou aquela. várias, né? Você é posicionado, você sabe qual é a tua. Eu acredito que Deus criou o mundo. E você tem... então você não vai numa roda de conversa e falar, a gente vem aqui, vamos ver o que cada um pensa e tirar a média, né? Não é por aí, né? Não. Hoje é muito difícil, inclusive, você discordar de alguma coisa, né? Porque nós vivemos num período onde criou-se uma mentalidade. Aliás, eu gosto de pessoas que dizem que o mundo ficou chato demais, porque você tem que policiar. A gente vivia num tempo onde eu podia, numa brincadeira, chamar alguém de gorducho. Hoje não pode mais. Hoje eu não preso. posso. Se eu chamar alguém de gorducho, mesmo em tom de brincadeira, sem qualquer malícia, eu posso levar um processo, chamar que isso é gordofobia. Gente, fobia é uma coisa tão extrema, é uma coisa que te leva, quer dizer, para você ter horror a gordo, seria uma coisa assim, na hora que você visse um gordo, você teria vontade de matá-lo ou fazer qualquer... Isso seria gordofobia, né? Mas você, hoje, fazer qualquer coisa assim, então... ficou muito ruim, né? Por isso que se fala muito, Mertz, na renovação da mente. Porque o que a renovação da mente faz você ser diferente é, por exemplo, a pessoa com a mente renovada, ela não tem foco em coisas tão pequenas. Ela foca em outras coisas. A mente dela não vai olhar raso. Ela está ali sentada junto, talvez, dando testemunho daquilo que ela crê. Então não entra no parâmetro, por exemplo, não, mas agora eu vou botar mais um pontinho. Você disse em coisas tão pequenas. Em coisas tão pequenas Pequena até seja fácil. Mais grande para o outro, né? Em coisas pequenas até seja fácil. Mas vamos pegar numa coisa que é a ciência, tá? Sim. Que é a ciência. Eu digo que a gente às vezes pode a ciência e mais outra coisa. A ciência, por exemplo, a ciência diz que o ser humano masculino, ele tem 2 cromossomos, o cromossomos X e Y. Então, a ciência diz que o ser humano masculino tem o cromossomo X e Y. O ser humano feminino tem o cromossomo XX. Então, é uma genética que a ciência diz que é correta. A Bíblia, a palavra de Deus, concorda completamente com a ciência nesse ponto. Diz que só tem 2 seres, o masculino e o feminino, baseado no XX e XY. Mas hoje, o século que nós vivemos, o presente século, a cultura e tudo, admite que, mesmo que eu tenha nascido com 2 cromossomos XX, se eu não me sentir, o meu sentimento, se eu não me sentir mulher, eu posso declarar que eu sou homem e até aí não teria nada demais se eu fizesse isso. Só que ela quer que
todo mundo acredite nisso e aceite isso. Por Né? isso você tem que olhar para mim e falar assim, não, eu também vejo que você é um homem, sabe, né? Então, este é o desconforme-se que nós queremos que... Porque a pergunta para nós cristãos, e vale essa conversa, eu tenho que aceitar tudo, né? É uma pergunta difícil. Para cristão, Mirtz, nós nos posicionamos no que a palavra de Deus diz, né? E a ciência também nos ajuda muito. É maravilhoso, a ciência é maravilhosa. Agora, aceitar como verdade, porque verdade hoje, Mirtz, tem pessoas que mentem tanto para si mesmo, que ele mesmo acredita na sua própria mentira, que ele mesmo criou. Então, quer dizer... Também nós não podemos, por isso que existe o chamado para renovação e não se moldar a esse mundo, porque Deus já sabia que o desconforme teria que vir, né? Sabe, nós não podemos viver assim. E queridos, eu não estou nem falando em politicamente correto, tá? Sim. Porque o que hoje... Se diz que é correto. Que é politicamente correto ou não, no passado, há 20 anos atrás, não foi. Sim. Ou já é esse caso que eu estou te falando, sabe? Uma música que havia no passado, conhecida, que podia falar assim, nega, usar a expressão nega, ou coisa... Não tinha, era politicamente, não tinha se está politicamente correto ou não, estava valendo. Hoje não está valendo mais. Hoje não mais. Mas hoje mesmo, é até mais grave. Antigamente um pai podia corrigir um filho, hoje o pai não pode. O professor não pode corrigir, o pai não pode. Pode sim, você tem que... Não. Né? Corrigir como se corrigia antigamente, porque a Bíblia, por exemplo, ela fala... Corrige com a vara, porque a vara não vai fazer mal e ele vai tomar o caminho correto. Hoje já não pode. Então as coisas mudaram de tal maneira, as verdades absolutas estão por aí. Agora, com o que nós ficamos? Sabe, querido, são as palavrinhas hoje que a gente tem que pensar, são os ismos. Eu sempre disse, Sim. Relativismo, pluralismo, e vai piorar, sincretismo, e sabe? Vai piorar. Parece coisas filosóficas, sabe? Né? Mas, e nós também como cristãos não podemos pensar que cristianismo tem a ver só com coisas assim espirituais. Deus, perdão, vida eterna. Não. Sabe? A nossa vida é uma vida normal. Como a Conceição acabou de falar, o cristão tem que ir para a faculdade, Sim. o cristão tem que ter uma profissão, tem que encarar o cristão tem que ter, sabe? Sim. Então, você tem que fazer, o cristão tem que fazer TV, como nós fazemos TV, tem que ir para a rede social, sabe? Tudo isso o cristão pode, sabe? Mas ele tem que estar pensando na cosmovisão que ele vai passar. Exatamente. Sabe? Por isso o Senhor fala lá, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Sabe? Que nos livre de tudo isso, né, Mirtz? Queridos, então, sabe, a Bíblia traz valores. Sim. A Bíblia traz valores que a gente tem que realmente desejar do fundo do coração continuar mostrando. Sim. Independente de pensar, sabe, se você é minoria, se você é maioria, o que é que faz parte disso. Sim. Essa conversa, como eu disse para você, é uma conversa difícil, uma conversa longa, né? Mas eu vou fechar com um versículo para o desconforme-se em termos de mente. Vou fechar com um versículo para você. 1 Coríntios 2,16 assim. 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a renovação da mente. Sabe, se nós temos esse acesso, temos a mente de Cristo, Sim. realmente a gente tem que se desconformar. Quer vencer o mundo, né? vencer o Aion, é assim. Dessa maneira. Sim. É o que a gente tinha para você hoje, agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.